Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico, vídeo todos os dias. Se você é novo por aqui, leia todas as informações na descrição do canal, abra sobre, se inscreva no canal, aproveita, clica no sininho que tem do lado aqui do botão de inscrição para receber todos os vídeos no momento em que eu enviar. Hoje vamos falar de serotonina, vamos falar da mentira da teoria da serotonina. Lembrando que esse vídeo aqui não é médico nem científico, é a minha opinião como paciente relativo à serotonina. Vamos falar um pouco então sobre isso. Bem, vamos lá, algumas questões referentes à serotonina. Dizem, algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que você tem uma deficiência de serotonina e devido a essa deficiência que está dentro do seu cérebro, não em outro local, devido a essa deficiência de serotonina, você tem que tomar antidepressivo para poder regular a sua serotonina. Contudo, não existe uma explicação do porquê que isso acontece. E uma das coisas que mais me chamam a atenção é que tem explicação para tudo, A pessoa está diabética, está diabética por quê? Porque exagerou no açúcar, uma das teorias, exagerou no açúcar, exagerou nos alimentos com alto índice glicêmico, sobrecarregou o seu órgão, que produz aí a insulina, e por isso você tem diabetes, tal. Por que a pessoa teve câncer? A pessoa teve câncer porque ela exagerou na alimentação industrializada, Muita gente fala isso, tá? Isso aqui são só teorias. Mas eu tô explicando aqui para ver como é que a coisa é absurda. Exagerou nos alimentos OGM, organismos geneticamente modificados, comeu muita comida processada, refrigerante, teve câncer. Beleza. Como é que surgiu o HIV? Homossexuais numa ilha deserta fizeram sexo com macacos e a partir daí o vírus surgiu. Tá, tudo bem. Como é que surgiu a pneumonia? Então quer dizer, tem uma explicação para tudo, mas não tem uma explicação específica desse déficit de serotonina. Agora, beleza. Vamos falar então dos primeiros antidepressivos. Primeiro que a serotonina, ela tem várias ramificações, Tem uma serotonina específica que cuida do sistema respiratório, o outro do batimento cardíaco, o outro regula o sono, o outro regula o humor. Então, tem acho que 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D e por aí vai. Existem vários tipos de serotonina. Os primeiros antidepressivos, eles recaptavam todos os tipos de serotonina, por isso que dava muito efeito colateral. Com o tempo, as substâncias, como por exemplo o escitalopram, foram sendo mais seletivas, E cada antidepressivo novo que entra no mercado, essa seletividade aumenta. Ela vai lá naquela serotonina específica relacionada ao humor. Então, mas ainda não falam por que isso ocorre. Por que eu estou falando isso aqui com vocês? Porque eu acho um absurdo você chegar no consultório médico, que ele tem que te atender, ele tem que te avaliar. O cara pede exame de sangue de tireoide, que é válido. Eu acho que exame de tireoide é muito válido. Mas ele pede um exame de sangue, só que geralmente ele já te passa logo um antidepressivo. Eu vi um testemunho de uma canadense falando que ela foi no médico e falou horrores e tal, e o médico, antidepressivo, já passa logo de cara. E todo mundo sabe que o antidepressivo, ele pode ser perigoso, Tem efeitos colaterais, eu falo isso como paciente que eu carrego até hoje, por causa de antidepressivos. Mas isso é o meu caso específico e cada caso é um caso. A gente está aqui apenas conversando sobre isso. Então, cada substância representa uma função específica, Então, perante a isso, a pessoa que também tem outros problemas relacionados, acaba sofrendo de outras coisas, por causa desse problema de serotonina que os médicos não sabem explicar o porquê. Então, a partir desse problema, você às vezes tem fibromialgia, que tem relação com a serotonina, você tem crises de enxaqueca, que você com aura, que você começa a ver tudo branco, daqui a pouco tudo branco some, vê uma dor de cabeça rasgando que você não consegue fazer nada, não consegue escutar barulho.
você tem oscilações de humor, né? Você oscila para mais, oscila para menos. Então, quer dizer, realmente existe uma desregulação, provavelmente também da serotonina. Mas o que eu quero falar aqui, na verdade, é a causa, né? Eles falam que existe um déficit, mas não falam por quê. Não investiga a fundo por que isso acontece, como que você de repente pode ou não retomar a questão da serotonina. E além disso, eu queria falar também da teoria psicológica, né? Que fala que você está mal-humorado, então, olha só, se você ficar bem-humorado, enxergar o mundo como se fosse uma fantasia, que não é, você vai melhorar. Então você tem que olhar para os seus traumas, entendeu? E, você vai melhorar a partir do momento que você encarar os seus traumas, como se isso fosse possível, né? Porque trauma já aconteceu e já era. Por que eu também acho que a teoria psicológica também é uma completa idiotice? Na minha opinião, como paciente, reforçando, falando isso para vocês. Porque existe várias serotoninas diferentes e uma, ou mais de uma, acredito que seja uma, só é referente ao humor. Uma. Só que a pessoa que tem problema de síndrome do pânico, né, que muita gente confunde síndrome do pânico com ansiedade, coisas diferentes, a meu ver, acha que a pessoa só tem transtorno de humor, mas e as enxaquecas? Você acha que você vai curar sua enxaqueca olhando a vida de uma maneira fantasiosa? Você acha que você vai curar as suas oscilações de humor simplesmente olhando para os seus traumas? Eu acredito que não vai. Agora, o mais importante, a teoria dos esquerdistas. Esquerdista é um termo político, mas eu gostei de usar esse termo aqui nesse vídeo. Vamos falar da teoria esquerdista. Aquelas pessoas que não suportam quando certos médicos falam que é déficit de serotonina. Muita gente acredita que o problema da serotonina, né, que também pode ou não ser a causa desse problema, ela se inicia no seu intestino. Só que alguns médicos acreditam que o seu intestino, na produção de serotonina, quando é enviado para a corrente sanguínea, parece que ele não ultrapassa a barreira encefálica do seu cérebro. Então, uns falam que a serotonina é produzida no seu próprio cérebro e outros falam que a serotonina é produzida no seu intestino. Só que ninguém fala qual serotonina é produzida no determinado tempo ou não. Por exemplo, a serotonina que é produzida no intestino, ela regula o humor? Ela regula os batimentos cardíacos? Ela regula a sua respiração? Ninguém sabe. Existem estudos dizendo que a imipramina, que é o antidepressivo, a partir do momento que você toma, a sua falta de ar some. E todo mundo sabe que quem tem síndrome do pânico mesmo, né, é uma coisa meio que inexplicável, sofre de falta de ar. E é uma coisa inexplicável, porque você sente falta de ar. Às vezes você vai tirar sua pressão sanguínea, tá normal. Você vai fazer um exame de sangue, tá normal. Você vai fazer o exame de pulmão, tá normal. E mesmo assim você sente falta de ar. E por algum motivo a imipramina ela corta esse efeito da falta de ar, que é também inexplicável. Então, voltando a falar dos esquerdistas. Existem relatos que a partir do momento em que você limpa de uma certa forma o seu intestino, você cuida do seu intestino, você melhora o seu humor. Então, existe uma teoria aí de que quando você cuida do seu intestino, você melhora a produção da serotonina referente ao humor. Isso é um lado. E outra coisa também que vale a pena aqui ressaltar é a questão dos antidepressivos, que eles inibem, mas não resolvem, né? Você faz a inibição da serotonina, você resolve, mas em contrapartida você tem milhares de efeitos colaterais e dependendo de cada organismo, tem pessoas que não conseguem assim tolerar os sintomas e preferem viver com a síndrome do pânico, né? Para quem sofre de síndrome do pânico especificamente, não referente à depressão. Então, voltamos a falar então da serotonina. Por que dizem que você tem um déficit de serotonina referente ao humor, se na verdade o que você tem é medo? Olha a relação. Por quê? Se você tem síndrome do pânico, não necessariamente você é uma pessoa completamente depressiva, né?
E você também que é depressivo, você não tem isenção de felicidade, você não tem isenção de alegria. Você tem um sentimento negativo que é grande, que sobrepõe os sentimentos positivos. E às vezes isso é tão degradante, é tão chato, é tão ridículo, que não dá vontade de você fazer nada. E é compreensível isso, que você tem uma carga de sentimentos tão negativos dentro de si, que não dá vontade de fazer nada, por mais que você tenha sentimentos bons. Vamos colocar um exemplo mais claro. Vamos colocar um empresário bem-sucedido, que tem filhos, esposa, casa de praia, fala 2 línguas, tem curso superior, ou seja, está com a vida estabilizada e não importa em que país que ele esteja, ele vai se dar bem. Tem uma saúde de ferro. Um dos filhos dele fica doente. Meu filho, não tem riqueza material, físico e espiritual que vai fazer esse cara ficar melhor. Ele vai ficar com vazio dentro dele, com uma preocupação de uma pessoa que ele ama inimaginável. Então, essa relação que eu faço com quem tem depressão. Às vezes você tem um sentimento tão negativo, tão alto, tão grande, que você não consegue se mover. Mas não necessariamente é a falta da serotonina regulatória do humor. Existem mais coisas aí dentro, sabe, que eu acho que deveriam ser investigadas. Porque cada um fala uma coisa diferente. Uns falam que a serotonina é produzida no cérebro, outros falam que a serotonina é produzida no intestino. Já se sabe que a serotonina tem vários tipos diferentes, que regula várias coisas diferentes. E no meio disso tudo está nós, pacientes, né, sofrendo aí praticamente de cobaia, né, de medicamentos novos e antigos que surgem, e a solução mesmo poucos conseguem. E no meio disso tudo ainda entra fé, ainda entra religiosidade, que eu acredito que você tem que ter uma fé estratosférica para poder se curar de uma síndrome do pânico. Né? Não necessariamente depressão, porque eu tenho pouca experiência com depressão, mas síndrome do pânico, a sua fé tem que ser do tamanho do Himalaia, tem que ser do tamanho do pico do Everest para você ser curado. Com o poder da fé, tá? Não com as questões aqui mais naturais. Então, fica aí esse vídeo para vocês, para a gente refletir sobre isso, para a gente pensar sobre isso, para a gente debater mais sobre isso, para a gente estudar mais sobre isso. Nada impede que a gente estude, lê artigos científicos, depoimentos na internet de coisas que funcionam e para que a gente leve ao nosso médico, para que ele assim veja com carinho todas as informações e veja o que é melhor aí para cada caso aí das pessoas que sofrem com esse tipo de problema. Valeu, vou ficando por aqui, vou deixando aqui o meu abraço. Dá uma olhadinha aí na playlist, vários vídeos aí pra gente ver, comentar, debater. Quem quiser entrar em contato e patrocinar esse canal, que até hoje eu não consegui um patrocínio para esse canal, nem o YouTube me patrocina. Cura da síndrome do pânico @gmail.com. Lembrando, em patrocínio, se tiver algum político aí, mesmo que não patrocine o canal, fale aí comigo, vamos discutir aí sobre leis, como a gente pode melhorar a vida aí da pessoa que sofre de depressão, da pessoa que sofre de ansiedade. Vamos debater sobre isso aí. Estamos próximo das eleições. Se alguém for algum político aí, não precisa nem ser da minha cidade não, de qualquer cidade. O que importa é ajudar o próximo. Dá uma olhada também lá no Facebook, tá? facebook.com/cura da síndrome do pânico. Várias coisas legais dá para compartilhar referente a questões de ansiedade. Quem puder aí, compartilha esse vídeo aí, só pra galera conhecer o canal, valeu? No Facebook, no grupos do WhatsApp, no Twitter e por aí vai. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha. E é isso aí. Uma ótima semana para todos vocês. Valeu, tchau. Coragem, todos os dias é essencial, não se esqueçam disso.